quem eu tenho crido. Eu sei o Deus que tu és para mim, Senhor. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Boa noite, querido amigo, querido ouvinte. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que tudo neste momento seja agradável para você, é a minha oração, meu desejo. Estamos aqui mais uma quinta-feira com o programa Avance com a Gente. Um programa que tem como objetivo, como finalidade, trazer uma palavra de vida, de encorajamento para você. Nesse momento de reclusão que estamos vivendo, certamente você já deve ter ouvido muitas palavras, mas hoje nós estamos aqui para aquecer o teu coração, trazer uma palavra de esperança e, sobretudo, querer trazer algo que venha acrescentar a tua vida neste momento, onde há muita desesperança, há muitos pensamentos contrários, negativos e, sobretudo, alguns estão perdendo a direção, o norte, no sentido espiritual em relação à igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para te ajudar, para falar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Antes de mais nada, eu quero, nesse momento, fazer uma pequena homenagem de gratidão pela passagem do aniversário de uma pessoa muito amada, muito querida para todos nós, conhecida aqui na igreja e na comunidade como Tia Rosa. De fato, ela é nossa tia, uma pessoa muito, muito especial, muito querida, de um coração imenso, sempre disposta a ajudar as pessoas e, sobretudo, a sua família. A Tia Rosa é uma pessoa que renunciou à sua vida, renunciou à sua trajetória de vida para cuidar outras pessoas. Com 13 anos de idade, ela deixou a sua casa e foi morar na casa do meu pai, da minha mãe, ainda na cidade de Belém do Pará. E logo depois, meus pais foram chamados para cumprir uma missão por 40 anos no Paraguai, como missionários da Junta de Missões Mundiais. E nesse tempo de estudo e preparação dos meus pais, ela terminou indo morar na casa deles e cuidar assim, na época dos meus 4 irmãos. Éramos 4 e depois Deus nos abençoou com mais outro presente com a chegada da Aida, anos depois. E hoje a nossa querida Tia Rosa é uma pessoa que ainda mora conosco. Meus pais, pai e mãe, já partiram para a glória e ela ficou para continuar, agora para cuidar dos netos, que coisa linda, preciosa. Ela tem cuidado dos nossos filhos, do Dilson, do Johnny, do Diego, do Magno e agora da pequena Melissa. E ela tem se dedicado tempo integral, também tem o Alex, meu sobrinho, e ela se dedica tempo integral com os sobrinhos, Então a nossa gratidão aqui por mais um ano de vida, por essa pessoa tão amada, tão querida, que é a nossa Tia Rosa. Queridos, eu quero também deixar aqui uma palavra de agradecimento e, sobretudo, dar uma palavra de fortalecimento, de fortalecer o coração e dos nossos líderes, dos nossos anfitriões, dos nossos irmãos da Igreja Batista Avance, aqui no bairro Cidade Jardim. Então, nossa gratidão ao pastor Enilson, pastora Regiane, sua esposa, um abraço caloroso, fraternal para a célula Rehobote e todos aqueles que fazem parte da rede Rehobote, o pastor Danilo, pastora Jéssica, sua esposa e seus filhos e toda a sua família. Nosso abraço, querido, que Deus te abençoe. Você tem sido uma bênção no nosso ministério. Também quero dar um abraço ao pastor Irailde, sua esposa Josiane. Que Deus abençoe vocês ricamente, a sua célula Grace, ao irmão Fabiano e sua esposa Priscila, que são nossos anfitriões. Deus abençoe a Andriele, Deus abençoe a Donizete, a Miriam, a Maria. Que Deus abençoe a célula Grace. Sem
Não posso esquecer também da Célula Leão de Judá, nosso irmão Odair, irmã Rosa, nossos anfitriões, um abraço fraternal, com muita saudade da irmã Zeli, Janaína, Nair, irmã Rosângela, Neide, Catiane, e assim são várias as pessoas que na minha mente me faz lembrar alguns irmãos, o irmão Rosivaldo Carneiro, a sua esposa, a irmã Diomira, e irmão Oséias, irmã Maria Ferreira. São tantos irmãos queridos e amados que já temos dias, meses sem poder estarmos juntos. Então esse é o momento de gratidão, minha oração é que você esteja bem. E fique ligado com a palavra que nós vamos liberar agora, que Deus colocou no meu coração. Uma palavra que tem a ver com... E eu creio porque é verdade, porque é uma percepção pessoal minha, que eu tenho observado, mas também esta palavra já foram liberados por professores, pastores, conferencistas, porque todos estão percebendo que há uma mudança radical no comportamento, comportamental, social comportamental de alguns crentes, sobre o tema que nós vamos falar hoje, que é o crente, né, ou a pessoa, como serão estas pessoas logo depois da pandemia. Terminando a pandemia, como será a vida dos crentes? Qual será o comportamento, né, das pessoas em relação à igreja? Então é sobre isso que nós vamos falar nesta noite, nós vamos liberar uma palavra nesta noite. Antes de mais nada, vamos orar, quero orar contigo agora, e eu gostaria que você estivesse tranquilo, calmo, e esteja atento à palavra que nós vamos falar agora. Querido Deus, em nome de Jesus, eu oro em favor de cada irmão, de cada amigo, de cada pessoa que está nos ouvindo agora, Senhor, e aqueles que estarão ouvindo depois, que o Teu Santo Espírito agora possa, Senhor, acalmar o nosso coração, estejamos abertos, solícitos, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, que esta observação, que esta reflexão que queremos fazer agora, nesta noite, seja aplicável, ó Deus, para as nossas vidas e possamos aprender com ela para viver melhor e de acordo com o Teu querer. Nos abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém. Abra suas Bíblias na carta de Tiago, no capítulo 1, e eu quero falar com você nesta noite sobre o crente, como será o crente, como serão as pessoas logo depois da pandemia. E eu lendo a palavra do Senhor, Ele colocou no meu coração um texto, e eu quero usar esse texto como fundamentação da nossa reflexão nesta noite. Tiago capítulo 1, versículo 2, até o versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso. Deus é generoso, e Ele dá com bondade a todos. Outra versão diz abundantemente. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois que quem duvida é como as ondas do mar que o vento leva de um lado para outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma recompensa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Como serão as pessoas, como serão os crentes logo depois da pandemia? O tema de hoje, ele fala sobre comportamento, ele fala sobre atitudes, né? Qual será o nosso comportamento social? Eu falo agora para os crentes, né? Para os irmãos da nossa igreja e também para outros, né? Para que esta palavra tenha um lugar muito especial no teu coração nesta noite. Queridos, vejam que o nosso irmão apóstolo Tiago, ele começa no versículo 2, ele disse: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por algum tipo de aflições.
sintam-se felizes. Sintam-se felizes quando passarem por algum tipo de aflições. Queridos, estamos recluídos, estamos sobre quarentena, estamos isolados, são muitos nomes que estão sendo usados. Eu lembro a princípio, ali no final do mês de março, primeira semana de abril, de fato foi uma aflição terrível, uma sensação de perda, uma sensação horrível quando fomos afastados um dos outros. Não porque queremos, mas por condições de saúde e as leis pela qual regem o nosso país. E assim foi estabelecido. Então, naquele momento, para aqueles que têm Jesus no coração e nós não dependemos nada desta vida, nem do homem, porque somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, tínhamos e ainda temos, eu pessoalmente tenho certeza que ainda o melhor vamos a viver este ano. Deus está liberando aí, no seu devido tempo, algo extraordinário. Teremos grande surpresa ainda este ano para o nosso Brasil. Mas muitos não conseguem andar nessa caminhada espiritual e entender os passos de Deus e as decisões e as formas como Deus vai liberando sobre nós. Então há desesperança, há uma amargura, uma preocupação, muitas pessoas perderam o emprego. Mas eu quero dizer para você que nós estamos vivendo um tempo extraordinário. Nós não temos ouvido nem visto irmãos padecer algum tipo de necessidade e que estão, mesmo aqueles que perderam emprego, não estão na rua, não estão pedindo, não se transformaram em pedinte, ao contrário, temos visto gente que perderam emprego e estão melhor, inclusive Deus tem sustentado abundantemente com sua graça. Então, como nós podemos ser felizes em tempo de aflições? Mas essa felicidade não tem nada a ver com aquilo que nós vemos ou temos, mas tem a ver com a esperança, tem a ver com o teu coração, tem a ver com o teu alinhamento espiritual com Deus. Então, se você não puder entender esta palavra, essa direção de Tiago, vai ser muito complicado. E eu quero que no final desta palavra, você possa entender mais ou menos em que posição você se encontra, porque depois da pandemia você vai precisar tomar uma posição. Então, eu quero te ajudar hoje a te dar uma direção para onde as coisas estão indo, porque como pastores, nós observamos, nós ouvimos, nós estamos com as pessoas, temos um certo contato, e a gente tem uma caminhada e começa a perceber o que as pessoas pensam, o que as pessoas querem e para onde vão as coisas. Deus vai ser gracioso comigo, vai me ajudar. Eu sou um instrumento em suas mãos, para que no final desta transmissão você possa entender o que Ele colocou no meu coração. Vamos falar sobre 3 tipos de pessoas, 3 tipos de crente. O primeiro tipo está sendo chamado ou denominado de crente life. O crente life é aquele crente que agora ele vive de life em life, ele se acostumou com isso. Eu lembro que no começo da reclusão, nós tínhamos live, foi um desespero. Quem já estava na caminhada da live, sempre em comunicações, se comunicando através da rede social, para mim foi só uma continuidade. Mas para muitos, falar através das redes sociais se transformou um monstro, um problemão. Porque, primeiro, procura de qualidade, segundo, procura de enfrentar as pessoas dessa forma. Muitos não estão acostumados com uma câmera, com a luz. O começo foi tímido, difícil. Hoje, live para todo lado. Você escolhe dia, hora, que tipo de alimento você vai querer, que hora. Se você não pode estar presente ali para assistir ao vivo, você pode assistir depois. Então, há uma mudança de comportamento. Então, o crente life agora, ele passa o tempo todo com o celular na mão e ele escolhe um tipo de alimento, ele se torna fã praticamente e seguidor de pastores, de conferencistas, pessoas que já estão na mídia há muito tempo e começa a seguir.
Então, tem crente que nem segue as lives da sua igreja, mas não sai das redes sociais, passa o tempo todo nas redes sociais. Então, porque o crente live, ele já escolhe. Ele não tem um compromisso com o pastor, ele não tem um compromisso com sua igreja, ele não tem um compromisso com a sua comunidade, mas ele diz, não, mas eu preciso me alimentar. Eu preciso me alimentar. Ele está preocupado porque os cultos não voltaram, ele é o tipo de pessoa que quer ver, quer tocar. Tem dificuldade das coisas que são subjetivas. E o crente live, ele está se acostumando a se alimentar através dessas ferramentas. O crente live é como criança, ele come o que ele quer. Quando antes da pandemia, você ia para os teus cultos, para as tuas reuniões presenciais, para as tuas células, e você não podia escolher quem vai pregar, ou quem vai falar, ou o que vai ser falado. Sempre o crente, ele confia de que Deus tem uma palavra através dos seus líderes e pastores. E agora não, eu não preciso escolher, eu não preciso ouvir o que vão falar para mim. Eu escolho o que eu vou ouvir, e é a hora que eu quero. Antes da pandemia, o crente, ele tinha um horário para chegar na sua célula, ele tinha um horário para chegar para o culto. Agora não tem horário, eu escolho o meu horário. Eu vou me adaptando a esse modelo de vida espiritual. Então tudo agora é o crente life. Esse é o momento do crente life. Você está construindo o perfil de um novo tipo de crente. O crente life. O próprio nome, né? A própria palavra que designa, né, o crente life, é um crente que ele não está presente. Ele não está presente, mas ele diz, mas eu estou em espírito. Eu tenho ouvido muito isso. Eu não estou presente, mas eu estou em espírito. Só Deus sabe qual é o teu espírito. Só Deus sabe em que condições você está. Só Deus sabe em que posição você está. Eu, quando assumo um compromisso através de uma live, seja através de mentoria, seja através de uma mensagem, ou algo que de fato o meu coração pede, assim, não, eu vou assistir, eu vou participar, eu me preparo espiritualmente, eu preparo o ambiente, eu fico numa posição de honra, mesmo que eu não esteja presente, mas eu quero honrar aquele que está ali do outro lado, com aquela palavra, que Deus vai usar ele para falar ao meu coração. Assim como eu me preparo para ir para o culto, assim como eu me visto para ir para o culto, eu também estou na presença do Senhor, porque eu escolhi, eu decidi. Tem pessoas que vão para suas lives, hoje tem live, está de qualquer jeito, pode estar deitado, pode estar, não sei, de repente está com um fone aqui ouvindo a tua live, mas está na frente da televisão, está ouvindo outra coisa, está vendo um filme, faz de conta, não está muito preocupado com o que está sendo falado. Então esse é o perfil do crente life. Ele diz, eu não estou presente, mas estou em espírito. Mas esse espírito, qual é a condição espiritual? Em que condições ele está ali presente? Então, querido, em nome de Jesus, eu quero te dar uma palavra, quero dar uma direção para você. Se você não era uma pessoa que estava muito preocupado, nem tinha muito compromisso com sua igreja, eu quero dizer para você, e você agora está se acostumando com este modelo, com este formato de igreja, é quase provável, eles são aquelas pessoas que dizem, quando pastor vai ter culto, quando vai ter culto presencial? Essas pessoas, quando tivermos culto presencial, muitos deles nem virão. Porque é muito mais fácil, porque agora esse formato de transmitir culto e gravar e ficar no YouTube ou no Facebook, por que eu vou ter que sair da minha casa para ir lá no templo, se a mesma coisa eu posso, o Deus está comigo, eu estou aqui, daqui em casa eu posso assistir o culto. É muito preocupante esse tipo de crente que está se formando, ele está se acostumando, ele está entrando nessa linha, nesse modelo de crente, de pessoa live, tudo live. Eu quero estudar a Bíblia, eu não vou mais, por que eu tenho que ir para a igreja estudar a Bíblia, se eu tenho curso online da Bíblia? Muito bom, este é o momento de fazê-lo.
Esse dia eu estava falando com um dos nossos pastores, o pastor Enilson. Falei para ele, pastor Enilson, nós temos que avançar, temos que aprender, temos essas novas ferramentas. Porque eu lembro que aqui no templo nós abríamos as quarta-feiras para estudar, termos estudos bíblicos, né? Estudarmos o livro Maturidade no Espírito. No começo eram 20, 25 pessoas. No final do livro, tinha quarta-feira que estava eu e o pastor e outros irmãos, e nós orávamos e íamos embora. O pessoal perderam o amor, o carinho por estar ali presencialmente, ouvir, perguntar, participar. Hoje tem cursos, estudos bíblicos online, gratuito. Então essa é uma ferramenta que está surgindo agora. E vai ser muito bom. Porque o crente life, ele vai usar essa ferramenta. Então eu falei para o pastor, temos que aprender a lidar com essa ferramenta. Porque se eu posso ter 20, 25, 30 alunos estudando comigo através da mídia, com um celular na mão, na frente de uma TV, de um computador, eu posso ter um alcance muito maior que estar lá no templo presencial e reunir 5 pessoas. Então o nosso propósito é alcançar pessoas, gente. Então, queridos, o Crente Life é um perfil do crente que vai se alinhando, está se formando, e ele é muito bom. No final desta palavra você vai ter que juntar e as partes e ver aí em que lugar você vai se encaixar. O segundo tipo de crente que nós encontramos é o crente sem igreja, o crente sem paredes, o crente sem fronteiras. Esse é o crente de que ele se isolou, ele está ali, ele existe. Ele não escreve, ele está nos seus grupos de WhatsApp. Por exemplo, tem pessoas que têm muitos grupos. Meu celular está cheio de grupos. Ultimamente aumentou muito, né? E tem grupo do condomínio, tem grupo da família, tem grupo da igreja, tem grupo dos líderes, tem grupo da célula, tem grupo dos pastores, tem grupo da associação, tem grupo de mentoria, tem grupo das igrejas ali, Avance. Olha, são centenas de grupos. Depois tem grupos de... Eu participo de grupos de políticos, né, de temas políticos. Tem vários tipos de grupo. Tem uns grupos aí, tem até grupos muito engraçados de coisas do dia a dia. E a gente faz parte desses grupos. Então tem pessoas que nem entram no grupo da igreja, nem participam do grupo da sua célula, nunca se faz presente, nunca dá um oi, bom dia, ei, estou aqui, olha, hoje eu estou passando por isso, está acontecendo isso, hoje eu estive internado, orem por mim, orem pela minha família, olha, eu quero compartilhar uma bênção. Ninguém nem sabe se ele existe. Mas se você entrar no seu celular e tiver oportunidade, você vai ver que ele passa o dia todo com grupo de piada, com todo tipo de grupo, está compartilhando, está falando, está rindo, está vindo e ouvindo até coisas que não prestam. Mas ele não dá as caras, nem aparece no grupo de sua igreja, aquilo que nós entendemos como o que nos mantém ainda vivo, juntos, cada dia. Então, querido, o crente sem fronteira, o crente sem paredes, o crente sem denominação, esse grupo é um grupo que vai crescer muito. E vai depender muito do crente life. Muitos crentes life vão usar essa ferramenta para o seu crescimento espiritual. Mas muitos eles vão decair, ele vai numa decadência. E ao ponto de que quando terminar a pandemia, ele não tem mais igreja. Essas pessoas nós não vamos ver mais eles entre nós. Eles vão se afastar. Sabe por quê? Porque Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é maravilhoso com todos. E ninguém está se queixando do quanto Deus tem sido bom. Mas quando terminar a pandemia, o crente sem paredes, o crente sem fronteiras, ele vai dizer, eu não preciso da minha igreja. Eu não preciso de pastor, eu não preciso de célula. Sabe por quê? Porque durante toda esta pandemia, Deus me cuidou, Deus me abençoou, eu fui prosperado nesta pandemia. Veja só que absurdo. Então, para que eu quero uma igreja? Porque neste grupo estão aqueles que buscam a igreja mais para ver os benefícios que ela tem. Os benefícios que ela pode me acrescentar, não no sentido espiritual, no sentido material mesmo. Muitas pessoas na rua me perguntam, pastor, quando que, vindo para cá,
preparar para esta transmissão, uma pessoa me perguntou: pastor, vocês estão distribuindo o cartão Comida Boa? Olha só, já faz quase um mês que isso acabou. Pastor, me avisa quando, eu quero saber quando vai ter culto, que eu desejo muito ir a um culto, tenho muito que agradecer a Deus. Essas pessoas estão falando assim, mas no dia que de fato as portas se abrirem e voltar de novo tudo à normalidade, essas pessoas nunca vão procurar uma igreja, porque vão dizer: para que eu quero uma igreja? Igreja gera compromisso, igreja gera responsabilidade. Eu não quero compromisso, eu não quero responsabilidade. Deus me abençoou sem igreja e Ele vai continuar me abençoar. Querido, quando eu leio a carta de Tiago, diz lá no versículo 3, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Este é o momento que a gente precisa de direção de Deus, porque Ele dá com generosidade. Mas a gente tem uma condição, ela tem que ser pedida com fé. E fé, ela tem a ver com a esperança, fé tem a ver com aquilo que está fundamentado as promessas de Deus. Antes do início da pandemia, no início do ano, nós participamos de um congresso e muitos irmãos estavam ali presentes, alguns pastores estavam comigo, e nós sabemos que Deus liberou uma palavra profética sobre o Brasil e sobre as igrejas, sobre todos que estavam ali presentes, que ainda neste ano de 2020 nós viveremos ainda o melhor de Deus para as nossas vidas. Mas como que isso é possível depois de já quase 3 meses estamos recluídos e nada acontece? Tem muita gente ouvindo e vendo notícias negativas, e algumas delas mentirosas, estão mentindo para você, porque o diabo sabe que o teu coração, que a tua alma, ela é muito fácil de ser enganada. Eu quero dizer para você, queridos, em nome de Jesus, se você pedir com fé, e não duvidando de modo nenhum, das promessas de Deus, aqueles que duvidam é comparado como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para outro. Cuidado para você não ser guiado, porque os crentes sem fronteiras, os crentes sem parede, eles são muito fáceis, são manipulados facilmente. O diabo, ele sempre tem um espaço, tem uma brecha ali para ele entrar na sua mente e mudar a sua maneira de pensar. Queridos, não seja levado de um lado para outro, porque quem procede assim, o crente sem compromisso, sem paredes, sem fronteiras, é o crente que pensa que, não, eu não preciso da igreja, eu estou bem. Eu quero dizer para você que Tiago fala: quem assim não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. A palavra de Deus está falando. Então este momento que o texto fala sobre aflições, fala sobre provações, e esse é o momento de aflições e provações. Então, depois das aflições e das provações, você tem que sair dali perseverante. E quem ora com fé e não duvida das promessas de Deus, esses vão receber recompensa do Senhor. E eu quero dizer para você que nós estamos à porta de uma grande colheita. E aqui vem o terceiro tipo de pessoa, o terceiro tipo de crente. É o crente perseverante, aquele que está aguardando o cumprimento das promessas do Senhor. Mas durante pandemia e reclusão, ele não é abalado, a sua fé não é abalada. Ele não muda, ele é fiel. Antes da pandemia, ele sustentava a obra, ele era dizimista, ofertante, ele estava presente, ele estava em tudo, ele sempre cooperando com o reino de Deus. Veio a reclusão, só que depois da reclusão você vai perceber que essas pessoas vão estar mais fortes, porque eles verão a glória de Deus, eles verão a bênção de Deus. Eu conheço pessoas que antes da pandemia eram homens e mulheres fiéis ao Senhor em tudo. E durante a pandemia Deus tem derramado sobre as suas vidas, Deus tem multiplicado, Deus tem abastecido as suas contas, Deus tem ajudado para que Ele possa ajudar a outras pessoas. E depois dessa pandemia você vai ouvir testemunho de muitas pessoas que durante a pandemia foram os melhores anos de sua vida, foram os melhores tempos com o Senhor, tanto no espiritual, Deus preservando, Deus cuidando, mas também Deus dando abundantemente num tempo onde só se fala de morte e miséria.
Esse é o terceiro tipo de crente que nós vamos ver depois da pandemia. Homens que não estarão reunidos, nem queirão contar sobre desastres, sobre polêmica, sobre política. Eles querem estar juntos para compartilhar o quanto Deus abençoou e colocou em suas mãos. Queridos, o crente life é muito bom, que ele está se acostumando com o novo modelo de vida social pela qual nós estamos passando. Mas daí sairá um grupo que entrará numa decadência ao ponto de dizer: eu não preciso da igreja, porque Deus me cuidou em tudo. Esses não têm recompensa. Mas aquele crente que sabe aproveitar, está vivendo o seu momento, de tudo quanto Deus está disponibilizando, é um crente que no meio das aflições ele é feliz, e no meio das provas ele está ali forte, e quando terminar todo esse processo que estamos vivendo agora, ele sairá como um homem e como uma mulher perseverante, e ele dirá: até aqui o Senhor nos ajudou. Esse não é levado por palavras, por notícias, esse é guiado pelo Espírito. Peça com fé e não duvide. Se Deus prometeu antes da pandemia, Ele é fiel e justo. Assim como diz o Salmo 23. Ali está bem claro: o Senhor é meu pastor e nada daquilo que eu preciso. Nas traduções que nós temos diz: nada nos faltará. Mas ali o texto original diz: o Senhor é meu pastor, nada do que eu preciso me há de fazer falta. E Deus tem sido assim. E esses homens e mulheres saberão reconhecer. E com toda autoridade, com toda responsabilidade, terminará a pandemia e eles serão discípulos mais fortes, coerentes com sua fé. Porque eles já estarão contando as bênçãos. Porque logo virá a grande colheita. Uma grande colheita Deus está preparando. Eu lembro da minha última mensagem na nossa igreja, quando eu falei que era um tempo de separação. Havia uma necessidade no meio de contexto de igreja, de uma separação de trigo e joio. E naquela semana veio a ordem da reclusão. Eu nem sabia do que estaria para acontecer, mas no meu espírito Deus já tinha falado: filho, nós estaremos entrando agora num tempo de separação. Há uma necessidade de pureza, de purificação, de tratamento. Não fique triste se muitos abandonaram a tua igreja, não fique triste se alguns deixaram. Deus está no negócio. Uma certa pessoa chegou e disse assim: pastor, eu estou me retirando da igreja. Mas não se preocupe, eu estou bem. Depois da pandemia eu vou buscar outra igreja para me congregar. Irmãos, tem muitas pessoas sendo levadas de um lado para outro. Eu quero dizer que muitos desses nunca voltarão para a igreja. Por quê? Porque eles não entendem que a igreja é o corpo de Cristo. Mas eles estão preocupados com a igreja local. O que a igreja tem? Eu gosto, não gosto, eu aceito, não aceito, eu concordo, eu não concordo. Nós não estamos aqui para concordar, nós estamos aqui para servir. Somos servos do Senhor. Então, querido, eu termino esta palavra dizendo, como disse Tiago: assim, aqueles que são levados de um lado para outro, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. Mas você que está firme na rocha, te prepare, porque a promessa já está à porta. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Você vai viver ainda 2020, coisas muito boas, porque Deus assim o prometeu. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus seja contigo. E o teu coração seja aquecido, cheio de esperança, de que algo novo está à porta para mim e para você. A minha oração, meu desejo é que tudo esteja bem contigo e as coisas possam melhorar. Você que está duvidando, mude a tua maneira de pensar, porque Deus tem ainda coisas boas para você. Vamos orar. Querido Deus e Pai amado, em nome de Jesus, eu oro por cada irmão, cada irmã, cada família, cada amigo, cada ouvinte, Senhor, deste programa. Que esta palavra possa dar uma direção, possa dar uma direção ao coração de cada ouvinte, ó Deus, e que possamos nos preparar, porque ainda viveremos este ano
coisas boas, coisas melhores. E eu declaro vida sobre a tua casa. Ó Deus querido, em nome de Jesus, aqueles que estão enfermos, Pai, estende a tua mão. Traz cura, Senhor, saúde, felicidade. Tira todo tipo de aflição e tormento que possa estar passando o meu amigo que está ouvindo esta palavra. Em nome de Jesus, eu peço para que a tua vida seja uma vida que dependa e esteja em calma, aguardando as promessas do Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Querido, próximo domingo às 18 horas estaremos como igreja trazendo uma palavra, a mensagem de Deus, a pregação da palavra para a tua vida. Esteja atento às 18 horas. Se você sentiu o desejo de contribuir com o nosso ministério, esta tem sido as ferramentas para que possamos chegar até você, meu irmão, minha irmã. Faça a sua contribuição, sua oferta, o seu dízimo, como você quiser chamar, mas aquilo que Deus colocar no teu coração, faça uma transferência para a Igreja Batista Cidade Jardim, Igreja Batista Avance, e certamente Deus está contigo, porque Ele está te abençoando abundantemente. Que Deus te abençoe e boa noite e um feliz e abençoado final de semana. Muito obrigado por receber na sua casa Pastor Melquisedeque ao serviço do reino para te abençoar. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.